ordem e poder, bem comum. Bem-vindo, bem-vinda à nossa série Um Amor que Conecta e Amadurece Vidas para a Glória de Deus. Nossas reflexões em 1 Coríntios, na carta de 1 Coríntios. Então, aqui você já tem um pouquinho da arte, tem a cruz, tem as setas subindo em direção à cruz, setas que estão subindo, não estão descendo. Então, e tem uma coisa que está conectando tudo isso, que é o amor. É disso que nós estamos falando, sobre o amor de Deus, que vai nos conectando à vida dele e nos amadurecendo. Um amor que conecta a gente uns com os outros, não é só eu e Deus, somos nós e Deus. Então vai ser tudo trazendo, todas as nossas vidas vão sendo trazidas para um centro, para um mesmo propósito. Que bom que você está aqui. Nesse episódio nós vamos falar sobre isso que eu acabei de falar aqui, de ordem e poder. Dessa vez no capítulo 14 de 1 Coríntios, do verso 20 ao 40, vamos falar sobre ordem e poder e como isso se espalha para um bem comum. Lembra que no capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo começa a falar sobre dons espirituais, mais especificamente, né, sobre dons espirituais e o uso deles no culto, numa reunião da igreja em adoração a Jesus. E ele começa a ajustar ali para as pessoas entenderem como partes diferentes, né, pessoas diferentes fazem parte do mesmo corpo, o corpo de Cristo, a igreja, e o uso dos dons espirituais também vai mostrar isso, como cada um é diferente e são chamados para conjuntamente trazer um bem comum para aquele corpo, para aquela igreja. Então Paulo fala aquilo no capítulo 12, no capítulo 13 ele dá um break para falar, gente, a gente precisa falar de algo maior aqui, que é o amor. O amor é que ajuda a gente a se negar, não ficar querendo aparecer mais do que o outro na igreja, nas comunidades cristãs ou nos nossos relacionamentos. O amor faz a gente focar no outro, não em nós mesmos. Então a gente não está competindo, a gente está entendendo que faz parte da mesma coisa. E o amor vai fazendo isso crescer, vai conectando, vai amadurecendo. Um amor que chama a gente para a maturidade. E aí no capítulo 14, que é o que a gente está agora, e vai terminar ele hoje, esse é o tom, né? O amor chama a gente, o amor vem trazendo a gente, arrastando a gente para amadurecer a gente. E vai mostrando como os usos dos dons, principalmente os de fala, podem ser ordenados para um bem maior. Beleza? Capítulo 14, verso 20 ao 40 de 1 Coríntios, você vai ter esta verdade que está aqui debaixo da tua tela. O amor conduz à verdadeira maturidade, comunicada em ordem e poder pela comunidade. Ok? Está aqui debaixo da sua tela. O amor conduz à verdadeira maturidade. Isso tem sido um refrão para a gente desde o capítulo 12. O amor conduz à verdadeira maturidade, comunicada em ordem e poder pela comunidade. A comunidade eu coloquei aqui para rimar com maturidade, tá bom? Pensem numa comunidade cristã. É igreja, é sobre igreja mesmo, uma igreja local. Aliás, pergunto para você, você faz parte de uma igreja local, você tem congregado, a palavra mais antiga, né? Mas você tem feito parte de uma igreja local, ou talvez por causa da pandemia te ajudou a ficar mais solto e não quer mais saber disso. Lembre que Deus ele salva aqueles que creem em Jesus e imediatamente coloca num corpo, e um corpo local expressa isso, uma igreja. Procure uma igreja cristã séria, comprometida com a palavra de Deus, a comunhão uns com os outros, principalmente com Jesus, tá bom? Não fique isolado. Então nós vamos falar sobre isso, um amor que conduz uma verdadeira maturidade, comunicada em ordem e poder pela comunidade cristã, a igreja. 1 Coríntios 14, do verso 20 ao 40, continuando os nossos papos, eu vou ler aqui e você já fica com a verdade maior do trecho aí para você ir acompanhando, tá? Verso 20, então, do capítulo 14, diz assim: Irmãos, deixem de pensar como crianças com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos.
Pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Aqui Paulo está citando Isaías capítulo 28, Deus falando que ele iria trazer um povo estrangeiro e eles mesmo assim não entenderiam, eles ficariam confusos. Verso 22. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Mas se entrar algum descrente ou não instruído quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim, ele prostrará o rosto em terra e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Verso 26. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e 2, no máximo 3. E alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. Como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar, antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se você pensa que é profeta, se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheçam que eu lhe estou escrevendo, é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar. Não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Pai, muito obrigado pela leitura da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito ilumine, dê entendimento para quem está ouvindo, vendo esse vídeo, e que as coisas que foram faladas lá no passado possam ser traduzidas para o dia de hoje e a sociedade, a cultura de hoje, mas com as Tuas verdades eternas. Nos ajude a enxergar o que é princípio eterno, Senhor, e que a gente possa andar de forma ordenada e no Teu poder, que haja conversão, que haja transformação, em nome de Jesus. Amém. Bom, foi dito aqui, o amor conduz à verdadeira maturidade. Esse é o resumo de tudo isso que a gente leu. O amor conduz à verdadeira maturidade, comunicada em ordem e poder pela comunidade cristã, a igreja. Você viu que tem alguns trechos aí que você fala, eita, que é isso? Estranho isso daí, né? A mulher fique calada, calma aí que a gente vai chegar lá, a gente vai desfazer esse nó, tá? Fica aí, por favor. A gente não lê as coisas literalmente e pratica sem interpretar o que Deus falou. Portanto, a gente vê a verdade eterna do que Deus está falando, e eu já estou colocando aqui, ó, o amor conduz à verdadeira maturidade. É ordem que Deus quer colocar na sua igreja, e uma ordem com poder, o poder de Deus. Então a gente vai depois traduzir cada uma dessas coisas para o tempo de hoje, tá bom? Não é só ler aqui e depois aplicar de qualquer jeito, beleza? Fica aí e acompanha com a gente. Olha aí, o primeiro versículo fala, o 20, né? O 20 fala: meus irmãos, deixem de pensar como crianças. Então aqui está embaixo a primeira verdade. O amor conduz à verdadeira maturidade. O amor de Deus não deixa a gente na infância, numa infantilidade. Nós temos, você está vendo esse vídeo, você já tem mais de 12 anos, 13 anos, não sei. E se você é cristão,
Me fala aí há quanto tempo você é convertido. Escreve aí no comentário. Eu creio em Jesus desde tantos anos. Faz 20 anos que eu me converti ao Senhor. Faz tanto tempo que eu sou de Jesus, que eu faço parte do povo de Deus. E eu posso falar pelas pessoas com quem eu caminho. Muita gente que já está há muito tempo na caminhada com Deus, alguns chegando agora, outros já há um tempinho razoável e outros muito tempo, uma longa bagagem de história com Deus e o povo de Deus nesse mundo. Mas independente do seu tempo de conversão, Deus está chamando a gente para maturidade. Então não importa assim se você tem 20 anos, 30 anos de convertido, 50 anos de igreja, tudo bem? Mas mesmo assim a gente pode ser imaturo espiritualmente aos olhos de Deus. Principalmente, quando a gente faz as coisas como a gente quer e somente a gente quer, eu entendo assim, tem que ser assim, e se não é do meu jeito eu saio andando. Esse é um sinal de imaturidade, infantilidade ou adolescência espiritual. Eu sou o dono do mundo, da verdade. O adolescente é assim, né? O adolescente ele começa a entender melhor as coisas e pronto, ele vai salvar o mundo, ele mudou tudo, ele aprendeu tudo e os pais ficam olhando e falam, tá bom, quando você precisar de mim você me fala, né? Mas é o que o amor conduz à verdadeira maturidade. Deus nunca criou a gente para que a gente ficasse um bebê espiritual para sempre. Então, a chamada aqui é deixem de agir e pensar e agir como crianças. Quanto ao mal, sim. Quanto à malícia, coisas que não são próprias de Deus e do povo de Deus, aí seja como criança, assim, aí seja inocente. Quando alguém falar uma coisa, tiver uma situação, que a gente seja o último a entender e falar, ele estava... Nossa, o cara estava pedindo um suborno? Eu não percebi. Para isso é bom que a gente seja criança, ingênuo. Mas para o resto, meu irmão, minha irmã, você é chamado à maturidade. Você é chamado para ser um homem. Isso é uma ordem de Deus, para ser homem, para ser mulher. Homens e mulheres de Deus não abandonam famílias, por exemplo. Homens e mulheres de Deus pagam o preço, ficam para fazer a coisa acontecer. Se negam pelo outro e pelos outros. Homens e mulheres de Deus não abandonam a igreja e ficam vivendo sozinhos. Eles são levados pelo Espírito para outro lugar. Se não for o teu tempo numa igreja local, falam, não, meu tempo aqui acabou e Deus está nos levando para aquela outra igreja. Homens e mulheres de Deus não ficam soltos no mundo. Eles querem estar com o povo de Deus, porque a maturidade faz a gente querer servir o outro, não só ser servido. Então, se é o teu caso, se você tem visto os vídeos ou vê de vez em quando e fala, nossa, que legal, bom mesmo, mas aquelas pessoas lá nunca fizeram certo, arranja, peça para Deus te levar para algum lugar, porque o amor vai te conduzir à maturidade, o amor vai te conduzir à verdadeira maturidade, e verdadeira maturidade é participar, é cuidar também, é servir, não só ser servido. Você vai ser bênção numa comunidade cristã, você vai ser bênção em outra igreja. Não fique desanimado com os erros do passado, dos outros ou os seus. Deus está te dando um novo dia, uma nova chance hoje. O amor conduz à maturidade. E que amor seria esse de Deus se ele não chamasse a gente para responsabilidade? Que amor seria esse, o amor de Deus, se não corrigisse a gente, não falasse, isso está errado, isso está certo. Então, o amor é assim, o amor não fica só falando, ai, vem cá, dá um abraço. O amor fala assim, ó, eu vou te abraçar e você não deixa de ser meu filho. Mas para com isso, para de infantilidade. O assunto aqui é um assunto de culto cristão. Então, Deus, ele acha, ele diz que é importante o culto, a igreja parar num tempo, num espaço para cultuar. E aí ele está falando, aplica a maturidade de vocês no culto cristão também. Então, a gente vai continuar caminhando aqui no texto, tá? Mas lembra que o amor conduz à verdadeira maturidade, comunicada em ordem e poder pela comunidade, beleza?
Lembrou disso? Ordem e poder. E agora a gente vê do verso 21 a 25, essa outra verdade aí na tua tela. A comunicação de Deus é ordenada e poderosa. Verso 21 a 25. Pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão. Então Paulo usa Isaías para falar para eles que aquele uso da língua, né, dos outros idiomas que eles estavam fazendo no meio da igreja, então falar em outro idioma, tá? Línguas a gente entende como falar em outros idiomas. Mas eles estavam falando de qualquer jeito, no meio do culto, cada um falando um idioma, às vezes sem saber direito interpretar, sem saber direito se está falando direito com Deus, e uma bagunça no meio do culto. Então a comunicação de Deus não estava ordenada para as pessoas no culto. E é por isso que no verso 22, Paulo diz assim: portanto, as línguas são um sinal para os descrentes, não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Se está todo mundo desordenado, cada um fazendo negócio, aquela loucura. Se alguém entrar no meio do culto, porque o culto de uma igreja cristã é aberto, é para as pessoas virem mesmo e ouvirem e entenderem quem é Deus. Quais são as verdades de Deus? A comunicação de Deus é ordenada e poderosa. Só que se a gente quer fazer as coisas do nosso jeito e cada um querendo aparecer e fazer porque acha que aquilo é espiritual, a gente está barrando o que Deus tem de ordem e poder, de colocar coisas nos seus devidos lugares. Se entrar alguém no meio de uma comunidade, de uma igreja, onde o culto é uma bagunça, onde cada um está gritando, onde cada um está rodopiando, ou o que quer que seja uma bagunça, às vezes não é puxado para esse lado, mas é por um outro lado. A pessoa vai falar, vocês são loucos, e elas não vão entender quem é Deus. Vai ser tudo o tempo todo uma loucura. Vai ser como estar lidando com um estrangeiro sem saber a língua do estrangeiro. Eu não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo nada. E aí ele fala no 23 em diante, né, no 24. Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, e profetizar é proclamar as verdades de Deus. Não é entrar num transe e falar, ei, vai acontecer tal coisa. Não é isso. É proclamar a verdade de Deus. Os profetas no Antigo Testamento faziam assim. Gente, vocês lembram o que está escrito na lei? Lembra que se a gente não for fiel aqui, Deus vai fazer tal coisa? Ele está falando que vai fazer tal coisa. E está chegando a hora de acontecer tal coisa. Vamos voltar, vamos obedecer o que está escrito aqui. Então os próprios profetas não ficavam falando de coisas lá de milhões de anos para frente e profetizando coisa específica da vida de alguém. Eles falavam da verdade de Deus para o povo de Deus, numa maneira geral, só que ordenada e poderosa. Então, a comunicação de Deus, ela tem ordem e ela é poderosa. E o texto diz, se alguém entrar e vocês estiverem profetizando, ou seja, comunicando as verdades de Deus na língua das pessoas, de um jeito que as pessoas consigam entender, e aí diz no 24... ele por todos será convencido que é pecador e por todos será julgado. Não é que todo mundo vai ficar julgando a pessoa, é que simplesmente a verdade de Deus, de forma certinha e ordenada, ela já tem poder o suficiente. Palavra de Deus, só comunicar a palavra de Deus. A gente canta a palavra, a gente ora a palavra, a gente está mostrando o tempo todo o evangelho, que Jesus, sendo Deus, veio aqui para pagar o preço do pecado, das nossas desconexões, dos nossos erros. Isso, de forma clara, as pessoas estariam entrando no meio do culto e entendendo, e elas já entendendo isso tão clarinho, e o poder de Deus está no Espírito Santo usando a palavra dele. E aí as pessoas estão entendendo e falam, é mesmo. E aí o Espírito Santo toca o coração delas. E aí sim elas entendem. Eu sou pecador. Eu preciso de um Salvador. Jesus é o Salvador. Os segredos dos corações são expostos no sentido de que o nosso coração é aberto para Deus e entende que a gente não dá conta da perfeição de Deus e precisa de um Salvador, e esse Salvador é Jesus. Deus sempre comunicou,
Deus sempre trouxe ordem para o caos. A palavra dele nunca foi uma palavra de bagunça, sempre foi uma palavra de colocar coisas em ordem. Se você depois abrir no Gênesis, na primeira página da Bíblia, você vai ver Deus usando a palavra dele para tirar o caos e colocar ordem. Ele separa a água de água, ele separa a luz de noite, ele separa isso daquilo, ele vai colocando ordem com a palavra dele e vai enchendo de poder e de vida. Então o culto cristão, a reunião dos filhos e filhas de Deus, essa reunião semanal, onde todo mundo se junta, não é que é só ali que as pessoas têm vida com Deus, todo mundo tem sua vida com Deus, mas elas se juntam como se fossem afluentes de um rio chegando num rio maior, explodindo de louvor a Deus, de festa para Jesus. Nessas reuniões, que são os cultos públicos, a gente tem que estar alinhado com a comunicação de Deus, que é ordenada e poderosa. E é esse Deus que sempre comunicou. Ele nunca deixou as pessoas sem entender. Ele sempre foi colocando e deixando cada vez mais claro. Ele sempre trouxe ordem para o caos. Ordem para os de dentro da igreja e ordem para os de fora. Olha o finalzinho do 25. Os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará o rosto em terra e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Deus trouxe ordem para os de dentro, poder para os que são da igreja e começa já a ordenar os que são de fora, porque eles falam: Deus está entre vocês. Eu quero isso também para a minha vida. Poxa, que bênção. Que bênção! A comunicação de Deus é ordenada e poderosa. Eu gostaria que você pensasse numa imagem, numa ilustração. Você viu aqui que Deus está colocando em ordem o nosso culto como igreja. Você que faz parte de uma igreja, você que vai fazer parte de uma igreja, lembra que Deus está colocando essas coisas em ordem para que a gente comunique Ele com as nossas palavras e ações de uma forma que todos vejam a Deus, a Ele mesmo. Eu queria que você imaginasse uma orquestra. E aí, imagina essa cena. Um rei chegando num teatro, num anfiteatro, numa câmara de música, enfim. O rei daquele local chegou e assentou-se para ver aquela orquestra tocando. E aí a orquestra, como você sabe, ela é são vários instrumentos, vários instrumentistas, vários tipos diferentes de instrumentos. Tem instrumento de corda, né, o violoncelo, o violino, a viola. Tem instrumentos de sopro, como flauta, oboé, outros. Tem instrumentos que você sopra. Tem instrumentos que são de percussão, gente que bate um prato, que bate ali uma outra coisa. Tem instrumentos diferentes. Tem tons diferentes, tem alguns que são bem agudos, tem outros que são bem graves, tem vários instrumentos, várias pessoas e um regente. Você tem ali o Spala, tô indo muito aqui na imagem, né? Mas imagine uma orquestra, imagine aquele rei sentado para ouvir uma bela música em sua homenagem, e a orquestra começa a tocar. E aí tudo está em sintonia, está em harmonia, está gostoso para o ouvido. Todo mundo tocando a sua parte dessa melodia, que cada um tem a sua parte. Uma hora de entrar e uma hora de sair. Uma hora de fazer e uma hora de calar. Mas tudo é agradável aos olhos porque eles sabem fazer aquilo de forma ordenada. E dentro desta ordem, eles sabem, eles têm poder, tem um poder ali, e aquilo tudo junto fica muito melhor do que só um. Não é só o violino, não é só o piano, não é só o baixo, não é só o fagote ou o oboé, não é só o maestro se balançando ali. É tudo junto. E aquilo tudo é bom para os ouvidos do rei. E o rei gosta. Mas imagina que no meio de tudo isso alguém tem uma ideia. Fala, eu gostaria de ser, poxa, ninguém dá valor para mim direito. Ele está tocando lá sozinho assim, mas ele está pensando, pô, eu queria... Ninguém sabe quão bom eu sou muito bom, eu sou melhor que todo mundo aqui. Eu sou melhor que todo mundo. Ninguém dá valor para mim.
mas eu sou muito bom, eu e o rei também, a gente é muito, sim, a gente é muito chegado, eu e o rei, eu tô até piscando aqui pro rei, o rei tá me vendo tocar, eu tô aqui, gente, essa é minha hora. E esse cara levanta e começa a tocar mais alto que todo mundo, numa hora que não era para ele tocar, e começa a andar e rodopiar no meio de tudo aquilo, e até batendo em coisa, quebrando coisa, tem instrumento dos outros que cai no chão, e aí ele toca fora do ritmo, porque ele quer fazer um solo, e é só ele, e ele quer aparecer, e ele vai, e aquela harmonia começa a quebrar, e as pessoas também começam a tentar competir com o som dele para fazer mais som ainda, e mostrar que eles também são bons, e o cara começa a tocar mais forte, e a harmonia acabou. Era uma bagunça, todo mundo querendo aparecer mais que todo mundo querendo soar mais alto que todo mundo, o maestro fica bravo, quebra a batuta, vai embora do palco, e aí as pessoas perdem a noção, e alguns ali que tem um pouquinho mais de noção começam a tentar tocar mais forte ainda para mostrar qual que é o ritmo, mas está tudo fora de ritmo, e aquele cara girando, parecendo um louco, girando, dançando com seu violino para mostrar como ele é bom. O final de tudo isso, quando a gente olha de novo para a cadeira do rei, o rei não está mais lá. A porta se fechando lá atrás no teatro, o rei foi embora. Que pena. Que pena quando a gente quer aparecer mais. Que pena quando eu tô achando que eu sou melhor do que o outro irmão na igreja e não enxergo que todo mundo junto dá glória a Deus, e o rei bate palma e fala: é isso, é louvor para mim, vocês em harmonia. Quão ruim é quando a comunicação não é ordenada e não tem poder nenhum. É cada um fazendo o que quer, do jeito que quer, na hora que quer. Não é o jeito de Deus. Lembre, o amor conduz à verdadeira maturidade, comunicada em ordem e poder pela comunidade. Deus está te chamando hoje para entender de novo o seu lugar na comunidade cristã, na igreja, a entender que você faz parte disso. Se você está muito parado, muito quieto, não está fazendo nada, Deus está te chamando. Se você está fazendo tudo sozinho e querendo ser o mestre de tudo, e só você, Deus está te chamando para você dar um passo para trás e deixar mais pessoas participarem. Se você não faz parte de nenhuma comunidade, Deus está falando: volta para a orquestra. Eu quero te ouvir na orquestra dos homens e das mulheres de Deus, louvando a mim. Eu gosto disso. Você viu aqui, né? Toda a igreja se reunir. Quando toda a igreja se reunir, Deus está querendo que isso aconteça. Mas vamos lá, vamos continuar. Do verso 26 ao 33, nós vamos ver que a comunicação ordenada de Deus edifica a igreja. Ó, como isso é importante. Portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, revelação, palavra em um idioma, ou outro idioma, ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em um idioma, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então, se tem alguém que tem o dom de falar outro idioma, eu falo russo, Rafa, eu estou na igreja, eu falo russo, e eu quero comunicar as coisas de Deus em russo. Eu me levanto e começo a falar coisas lá em russo. Eu não sei, então não vou nem arriscar. A única coisa que eu sei é um brinde em russo. Então o cara começa a falar, e Deus está falando assim: opa, que tudo seja feito de forma ordenada para edificar a igreja. Se não tem ninguém que vai entender russo no meio de vocês, pode parar. Se tem alguém, tudo bem, fala devagar ali, e aí alguém traduz para o povo de Deus o que o cara estava falando em russo, e que todo mundo fala: é isso, Deus está no nosso meio e falando para que cremos nele, que ele continua no controle, não é nem a política, não é nem a pandemia, não é nem aquilo. Obrigado, irmão, isso nos anima muito. Então, ordem, a comunicação de forma ordenada de Deus edifica a igreja. E ele fala também para profetas, aqueles que comunicam a palavra de Deus na própria língua das pessoas. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3 no máximo, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Então o cara falou: não, Deus está falando isso, isso e isso. Você fala: bom, está falando mesmo. Isso está escrito mesmo.
Amém, irmão, amém. Obrigado pela leitura do Salmo, obrigado pela oração, ao testemunho, falando disso daqui. Então, também em ordem, estão reunidos em igreja, então edificar a igreja. Não é sobre eu, não é sobre o outro, é sobre nós adorando a Deus. E a gente não precisa escolher entre poder e ordem. Não é sobre uma igreja ser muito avivada e sem ordem, ou uma igreja ser toda ordenada e sem ânimo, sem o poder do Espírito de Deus ali. Não é sobre poder ou ordem, é sobre os dois. Deus quer ver o povo de Deus cheio de poder, de ânimo, sabe, espiritualmente aceso e vivo, mas que isso seja expresso em ordem, porque Deus não é um Deus de bagunça. Olha o verso 33, pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. Então, tanto o poder quanto a ordem é de Deus, os dois têm que estar ajeitados. Poder sem controle é destrutivo. Pegar um carro hiperpotente e não tem freio, a direção não funciona, você só vai andar 100 metros e vai explodir o teu carro a 300 por hora. Poder sem controle é destrutivo, e controle sem poder também não é nada. Isso vale para a igreja, isso vale para a nossa família, para a nossa vida pessoal. Controle sem vida de Deus ali é só chatice, é estéril, não tem vida. Uma família que tem muito, não pode. Uau, quanto controle, quanta ordem. E a vida de Deus tem tido notícia? Uma igreja que está toda liturgicamente, toda assim, primeiro é isso, depois 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 é tchau, tchau, entra no carro, vou embora. Nossa, muito ordenado. 1 hora de culto certinho. Parabéns, vocês são um relógio suíço. Mas e o poder de Deus? Então não é sobre escolher um estilo ou outro, é ter os dois em harmonia, porque Deus é um Deus de ordem, mas Ele também coloca poder e vida dele nisso. Amém, meu irmão? Vamos para a última parte aí. Então você viu aqui que a comunicação ordenada de Deus edifica a igreja. É um assunto importante para Deus, a edificação da igreja. No próximo trecho a gente vê que igrejas humildemente ouvem e comunicam a ordem de Deus. Por que humildemente? Porque a gente não inventou a roda. A tua igreja, a minha igreja, a nossa igreja, onde você faz parte, não está inventando tudo agora. Verso 33b, né? A segunda parte ali do 33. Como em todas as congregações, ou seja, você não é a única igreja do mundo, como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar, antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça o que eu lhes estou escrevendo, é mandamento do Senhor. Enfim, Paulo está falando aqui, sejam humildes, e eu já falo das mulheres, tá? Sejam humildes. Vocês não inventaram a roda, isso não começou com vocês. Olhem o que Deus está falando para todas as igrejas. É difícil a gente falar que não tem necessidade de igreja com os textos desse, né? Por que humildade? Para a gente ouvir e também comunicar a ordem de Deus. Então, por que humildade? Para a gente entender que não é a gente que manda, é Deus que manda. E em alguns episódios lá para trás, que falava do capítulo 11, Deus tinha colocado em ordem o casamento cristão e como isso refletia também a Deus. Aqui nessa parte não está falando que a mulher não pode falar de maneira alguma na igreja, porque no próprio capítulo 11, Deus falou, as mulheres que forem profetizar ou as mulheres que forem comunicar a palavra de Deus, que façam com véu. E a gente explicou lá atrás que as mulheres que forem comunicar a palavra de Deus, que elas estejam devidamente mostrando respeito aos seus maridos. Hoje em dia não é véu mais. Hoje em dia a nossa cultura já é outra coisa, são outras vestimentas. Mas tem coisas que vão mostrando que a gente está no nosso casamento bem. O homem e a mulher usam aliança para falar, eu sou da minha esposa, e a esposa está lá falando, eu sou do meu marido.
Então, é mais do que só pegar aqui a letra simples e falar, tem que ser desse jeito aqui. Entender o espírito por trás disso. Então, se Deus já tinha falado no capítulo 11 que a mulher podia falar, proclamar a palavra de Deus, mas submissa ao seu marido, em harmonia com seu marido. E o marido também, de forma ali que eles entendessem o casamento, tá? Um para o outro, ambos para Deus. Aqui, ele não está negando tudo isso. Aqui, então, tem algo diferente acontecendo. O que pode ser? Pode ser duas coisas, tá? Então, rapidinho. Pode ser que aqui as mulheres não estão sendo permitidas falar porque está tendo aquele negócio ali de quando um está falando a palavra de Deus para todo mundo, né, julgar, falar, calma aí. Irmão, você falou besteira, viu? Porque nesse texto, no contexto, não é isso que você falou, mas vamos junto aqui entender. Bom, se é para acontecer assim na comunidade de Deus, na igreja, e a gente tem que ter essa liberdade de podermos conversar e um ajudar o outro, Deus então está falando nessa parte aqui, mulheres, cuidado para vocês, então, quando seu marido estiver falando a palavra de Deus, para não ser você, para falar, ó, não é isso aí não, viu? Você está errado. Então, que as mulheres, se elas forem falar que o marido errou na hora de falar da palavra de Deus, que elas façam no ambiente íntimo deles, para demonstrar em público o respeito mútuo. Então, que elas possam, nesse sentido, que a mulher possa respeitar o seu marido e falar num outro momento, falar, Rafa, eu acho que você errou, o jeito que você falou era tal coisa, tudo bem, você está certo, mas você errou de falar de tal jeito porque você pode ter ofendido tais pessoas na comunidade. Aí eu olho para minha esposa e falo, poxa, Ana, é mesmo, obrigado por me alertar. No meio do culto público, ela não me desrespeitou. E isso mostra que a igreja também ela se humilha, ela está submissa ao marido dela, ao noivo dela, que é Jesus. Então a mulher no culto público, ela está meio que mostrando como a igreja é com Cristo, assim que a mulher é com o homem, a igreja é com Cristo. É humilde e conversa de uma forma boa. Então isso é uma forma da gente interpretar. Então as mulheres podem falar na igreja? Claro que podem. O capítulo 11 disse que elas podiam, de forma adequada, elas podiam falar. Então a gente vê aqui que a mulher ela não pode exercer, diante da revelação bíblica, um papel de autoridade sobre a igreja. Então elas podem comunicar a palavra de Deus e tem os contextos adequados. Então, muitas vertentes cristãs vão dizer que a mulher não pode ser pastor, por exemplo, não pode ser o líder da igreja. E esse texto mostra algo nesse sentido. Mas o capítulo 11 mostra que ela pode sim comunicar a palavra de Deus adequadamente, nos momentos e nas formas adequadas, até na igreja. Então, até comunicando na igreja. Mas isso é um outro papo para outros momentos mais específicos sobre isso. Mas o que o texto está falando no maior aqui, né? Que a igreja toda, ela humildemente, ela tem que perceber que ela não é a dona da coisa. Então a mulher não é a dona da coisa, o homem não é o dono da coisa, a família X não é o dono da coisa, a igreja que a gente faz parte não é o dono de tudo. Tem muito mais e Deus está falando, sejam humildes, ouçam o que eu digo e comuniquem essa ordem de Deus para as pessoas. Então, Deus bota em ordem a minha vida, a vida da minha família, a vida da nossa igreja e da sociedade também. Se a gente entender isso, que a gente humildemente ouve a Deus e fala, tá bom, Deus, vamos lá. A gente consegue aplicar essas verdades para os nossos contextos, tá bom? Acho que uma outra possibilidade aqui, que alguns estudiosos dizem, é que porque naquele tempo tinha muita gente que profetizava em outros cultos e eram profecias meio assim estranhas e místicas, talvez algumas mulheres nessa igreja de Corinto estivessem querendo que as profecias fossem tipo para a vida delas, a família delas. Então tipo assim, o cara tá falando lá a palavra de Deus e a mensagem de Deus. Deus falou tal coisa e a mulher falando, ei, mas e eu vou casar? Eu não vou casar não, menino. Eu queria saber se meu filho vai nascer bem, se ele vai ter... Isso é um jeito pagão e do mundo de se ver profecia. E talvez isso estivesse acontecendo aqui. Então pode ser também que Deus está falando, dá um tempinho aí, tá bom? Pergunta em casa pro seu marido e uns aos outros se esses negócios aí, se você vai casar ou se não vai. Pro seu marido não, né? Para alguém. Pergunta em casa lá
Isso, o culto público não é para a gente ficar perguntando da vida pessoal, é tudo a respeito de Cristo. Mas no final das contas, gente, resumindo tudo, para a gente encerrar, é tudo sobre cada um aqui ser amadurecido de uma forma que a gente pare de olhar só para a gente. Eu quero desse jeito, e sim, e nós juntos vamos dar louvor a Deus. É o amor que conduz a gente à verdadeira maturidade. Então a gente comunica em ordem e poder isso ao mundo, né? O amor conduz à verdadeira maturidade, comunicada em ordem e poder pela igreja, pela comunidade cristã. Que Deus possa te abençoar, que você possa crescer nisso, a gente junto, como igreja de Deus, comunicar às pessoas à nossa volta ordem, que a nossa própria vida esteja em ordem, que não seja uma bagunça, que as pessoas olhem para a gente e falem, não, se Deus é isso aí, eu não quero não. Que a nossa família esteja em ordem, mas também com o poder de Deus, viva, alegre, que obedece ao Senhor, anda com Deus, mas alegre, feliz, cuidando de outras pessoas, para que as pessoas olhem para isso e vejam, uau, tem Deus aqui. E que a igreja também transborde isso com ordem, mas também com vida, com alegria e poder. Que Deus abençoe a cada um de nós.